Konyorinkom no moki yukrikahona. Konyorinkom no moki. A minha primeira reação quando eu entrei numa aldeia indígena foi de surpresa, porque era bem diferente do que a visão que eu tinha, que é o que a gente vê pela televisão, né? Primeiro, quando eu cheguei no porto, eu já me senti em outro país, porque eram muitas línguas diferentes. Não era tipo, eu estava no Brasil, mas ninguém estava falando em português, porque no porto tem marubo, tem matiz, tinha ticuna, tinha muitas etnias. Então a minha primeira reação foi de surpresa, porque era diferente. Eu queria viver uma experiência diferente do que essas experiências de cidade. Então eu decidi ir para uma aldeia. Já tinha um contato lá, nós não tínhamos muita amizade, mas era um contato. Então eu só coloquei a mochila nas costas e fui sozinha para a aldeia, né? Dos índios Ticuna, lá no Alto Solimões. Eu fiquei 6 meses com os indígenas. Fiquei numa comunidade mista, porque eles são divididos tipo aldeias puras e mista. Fiquei numa mista, onde tem índios que se casam com outras etnias ou com branco, e visitava muito as aldeias puras, que é tudo próximo. Tipo, não tem uma linha que separa, é tudo bem próximo. Então, o nosso papel dentro da aldeia, ele é muito social. O trabalho missionário, a gente leva geralmente educação em aldeias em etnias onde não há uma escrita. No meu caso, que o nosso trabalho é a tradução, então a gente tem que estabelecer a grafia daquela etnia, depois começar a produzir material de alfabetização, alfabetizá-los, para depois começar a produzir material de leitura, para depois, muito lá no final, começar a fazer o trabalho da tradução da Bíblia para eles. Mas até chegar no material bíblico, muito material é produzido para que eles aprendam a ler e escrever na própria cultura, na própria língua. Porque quando o indígena começa a ter contato com a nossa cultura, que isso é inevitável, ele vai ter contato com a nossa cultura, muitos jovens passam a querer falar mais português do que a própria língua. Então, quando a gente deixa um material na língua, é até uma forma de nós preservarmos a língua deles, que a língua é a principal identidade do povo. O indígena isolado, ele tem uma cultura animista, ou seja, ele crê nos espíritos que regem a selva. Tipo, há o espírito que é responsável pela plantação, há o espírito que é responsável pelas doenças, o espírito que é responsável pelas mortes. Então, quando eles precisam estar o tempo todo apaziguando esses espíritos. Então, eles vivem meio que em constante medo, porque eles podem sempre acabar fazendo algo que pode ofender um espírito. E às vezes uma criança cai doente. Quando essa criança cai doente, eles pensam: qual espírito eu ofendi? Porque esse espírito agora quer levar o meu filho. Então eles culpam esses espíritos. E há muita também vingança entre os povos indígenas. Tipo, uma etnia costuma ter guerra com outra etnia. Quando o evangelho chega, a gente ensina para eles primeiro que o amor de Cristo, ele lança fora o medo. Tipo, Jesus é que vai mostrar para eles que é mais forte do que esses espíritos e que esses espíritos não têm mais poder sobre eles. Então, uma das primeiras coisas que eles perdem é o medo. E outra coisa que o evangelho faz quando a gente chega é que as guerras cessam. Quando é que nem no povo onde eu morei, antes do evangelho chegar, eles eram em 75 indivíduos.
porque havia muita guerra entre as aldeias. Depois que o evangelho chegou, 50 anos depois, eles são mais de 1000 indivíduos, provando que quando o evangelho chegou, eles, além de terem parado de guerrear entre si, eles passaram a cuidar da própria saúde, o homem passou a cuidar melhor da sua família. Jesus,